Depois do temporal que matou 4 pessoas do Rio, a cidade ainda convive com muitos transtornos. Áreas alagadas e moradores sem energia elétrica há mais de 30, 40 horas. Em Cascadura, por exemplo, foram interditadas várias casas que correm o risco de desabar. Os vizinhos estão desolados com a tragédia que provocou a morte de um menino de apenas 12 anos. Quem foi lá é o Dani Penafemi. Rodou. Eu tô muito triste, né? Uma criança boa, uma criança quieta. E a gente perdeu um amiguinho do meu neto. Marcos Antônio Batista tinha apenas 12 anos. O menino foi levado pela enxurrada que invadiu a vila em Cascadura e não resistiu. Eu não perdi minha vida por um pouco, tinha mais uma vítima. Na vila onde morava um menino de 12 anos que morreu por causa do temporal, o cenário é de destruição. A Defesa Civil interditou 10 casas. O problema todo é que essa vila está abaixo do nível da rua e isso facilitou a entrada da água com uma força muito grande. Quando os moradores perceberam, a água já estava num nível muito alto aqui na vila. E isso foi relativamente rápido, portanto, não deu tempo de salvar muitos pertences pessoais, não. O pessoal se preocupou, mas em sair é ileso mesmo dessa verdadeira enxurrada. Quando aquela primeira casa caiu, formou uma ondulação que derrubou os muros e as outras coisas, entendeu? Entre o começo da chuva e o episódio das quedas demorou em torno de 50, 40 minutos por aí. E isso é muito pouco tempo para quem tenta subir móvel, salvar alguma coisa, para as senhoras que têm mais limitação de movimento. Olha, só para você ter uma ideia da força do aguaceiro que invadiu as casas dessa vila, nós estamos dentro de uma das residências. Isso aqui era a sala. A água chegou num nível de altura que acabou derrubando essa parede aqui, que divide, ou melhor, dividia, né, a sala de um dos quartos. E depois ela invadiu esse quarto aqui. Logo em seguida, a água continuou subindo e aí passou por essa porta aqui que divide o quarto da cozinha, seguiu rumo a essa área de serviço e derrubou aquela parede ali, expondo a parte de fora da residência. A gente vê que está tudo quebrado. Tudo isso pela força desse verdadeiro aguaceiro que entrou nessa residência. Foi horrível. Minha sensação parecia até que a casa ia cair, né? Todinha, a parte lá de cima e a de baixo, que a força da água que ela entra aqui é terrível, vai rodando e os objetos que estavam aqui dentro iam batendo nas paredes. Eu escutava o barulho daqui de lá de cima, eu escutava o barulho daqui de baixo. Além do garoto, outras 3 pessoas perderam a vida em consequência da tempestade. Hoje, pelas ruas da cidade, ainda havia lixo espalhado. Em Rio das Pedras, o transtorno do alagamento em ruas continua. Minha maior preocupação aqui não é nem a gente estar limpando essa lama, estar no meio do esgoto, o valão todo assoreado. O problema é ter outra chuva e esse lixo que está acumulado vir para os esgotos, vir para o valão e acabar com tudo. Olha só a escuridão, mas o Luiz Gonzaga vai acender a luz da câmera para que vocês possam ver a gente aqui, porque a gente vai falar justamente que está faltando luz em diversos pontos do Rio de Janeiro ainda. Nós estamos num condomínio em Del Castilho e a situação é exatamente essa: falta de energia elétrica. Olha só, entramos no apartamento agora e dentro da geladeira tá tudo lá, diversos itens perecíveis que daqui a pouco vão começar a estragar, trazendo um prejuízo danado para os moradores. Até hoje nada e a previsão é para sábado, sabe lá quando. A gente não tem mais o que fazer, o que comer, porque a comida a gente tá ali. Amanhã ou mais tarde já vai estragar. E aí quem paga o prejuízo? Somos nós, infelizmente. Em nota, a Light informou que está com mais de 1.500 profissionais nas ruas para normalizar o quanto antes a situação da falta de energia. Já a Secretaria de Assistência Social fala em 532 pessoas desalojadas e mais de 50 imóveis interditados. Para a falta de reação diante do caos, como que pode uma cidade como essa ficar dessa forma? 3, 2, 1, é Deus, cara. Primeiro o seguinte, a gente tem uma chuva que aconteceu a maior nos últimos 21 anos, beleza, mas o efeito colateral dessa cidade tá aí. E não dá pra gente pensar que uma situação como essa pode ficar diante da falta de estrutura que você tem para cair chuva. É chuva, é água, que cai todo verão, que cai o ano inteiro na cidade do Rio de Janeiro. Ah, mas foi uma mega chuva, beleza. Mas o poder de reação diante do caos é muito lerdo, é muito devagar. Por exemplo, caiu uma árvore na avenida chamada Brasil. Uma árvore
6 horas para se retirar a árvore, sem qualquer tipo de explicação. Pessoas sem luz há mais de 30, 40 horas. A gente estava conversando aqui, não é, meu diretor Diego? Olha só, uma empresa privada que não tem um plano B para atender o serviço, mesmo diante do caos, em menos de 24 horas, solucionar o problema das pessoas, e não estou falando de um ou de outro, são bairros inteiros, Jacarepaguá, Olaria, Del Castilho, Zona Oeste, não vou nem falar, todo mundo no perrengue pela falta de luz, e ainda a gente tenta a resposta, é difícil compreender. O máximo que a gente sabe que na Zona Norte deve ser estabelecida essa tarde, mas quando o cliente manda um SMS, manda lá o que eles falam do código, a resposta é que o serviço está inoperante. Inoperante é a capacidade de reação da empresa como a Light, por exemplo, de reestabelecer o serviço, que, detalhe, a gente paga caro. A gente paga muito caro. Não vamos colocar a culpa na chuva, não. Não vamos ficar com a história e aceitar a questão da tragédia natural. Não é. A chuva caiu, mas aqui embaixo a gente tem que estar preparado. O que você falou, Diego? A gente paga bandeira azul, amarela, abóbora, tricolor, bicolor, tudo quanto é... Tudo. Mas o serviço prestado e diante do caos não se tem um plano B. Fica todo mundo desesperado, atrapalhado, porque a equipe não consegue chegar, porque não vai conseguir restabelecer, porque tem locais de difícil acesso. Dane-se, vocês têm que ter um plano B. A gente paga caro, mesmo que se não pagasse, mesmo que se a luz fosse paga nos nossos impostos, sairia do nosso bolso. E detalhe, a gente paga imposto e a gente paga muito caro, porque a gente conhece. Ou se a conta de luz da Light é cara, né? Não, isso que eu tô falando só do serviço da Light, né? Sem falar o resto diante da imagem.